Olá pessoal, eu sou Bárbara Modernel, sou advogada indigenista e hoje aqui no nosso quadro do canal do História em Casa nós vamos discutir sobre o cenário jurídico do caso Chocleng que está ocorrendo lá no STF. Então se você não sabe nada sobre esse assunto e quer aprender um pouco mais sobre essa questão do marco temporal e sobre os votos dos ministros, fica aqui no quadro de hoje para saber mais informações sobre esse conteúdo. Então, para começar, o caso do povo Chocleng nada mais é do que um recurso extraordinário com repercussão geral que está tramitando no STF, que nada mais é do que uma ação de reintegração de posse que foi movida pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina em face da FUNAI e do povo Chocleng, reivindicando uma área da terra indígena Ibirama, que fica localizado no território de Santa Catarina. E você deve estar se perguntando, e por que esse caso é tão importante para o cenário jurídico político dos povos indígenas atualmente? Então vocês têm que lembrar que a última vez que o STF julgou uma questão de demarcação relacionados a terras indígenas foi há muito tempo atrás, que foi com relação à terra indígena Raposa Serra do Sol, lá no estado de Roraima. Quando o STF julgou essa questão da terra indígena Raposa Serra do Sol, ele foi favorável naquela questão de demarcação, mas ele implicou lá 19 condicionantes no caso da Raposa Serra do Sol. E essas condicionantes, muitas vezes, algumas delas, podemos dizer, que elas violaram preceitos fundamentais que existiam na nossa Constituição em relação à garantia dos direitos dos povos indígenas, e muitas vezes a gente pode até dizer que o Poder Judiciário praticamente legislou em alguns momentos, criando-se novas teorias com relação aos direitos dos povos indígenas. E também temos que lembrar que foi nesse momento que houve aquela repercussão de ter a ideia da teoria do marco temporal e também a teoria do indigenato. Lembra que a gente já discutiu aqui nos vídeos anteriores sobre essas questões. Vamos lembrar rapidinho que a teoria do marco temporal seria colocar um prazo limite com relação à posse das terras indígenas, ou seja, se aquele povo indígena conseguir comprovar a posse até 5 de outubro de 88, que seria a data da promulgação da nossa Constituição de 88, seria declarada terra indígena, poderia pleitear aquela terra indígena. Se ele não conseguir comprovar a posse até essa data, não é demarcada terra indígena. Então a gente já viu isso, discutimos aqui sobre um vídeo específico sobre essa questão de marco temporal, falando dos prejuízos dessa teoria do marco temporal para o direito dos povos indígenas. E o caso da Raposa Serra do Sol foi muito importante porque ela virou um emblema dessa temática e agora nós temos uma nova questão vindo à tona, que é o caso do povo Chocleng. A grande diferença com relação a esse caso do povo Chocleng com o caso da Raposa Serra do Sol é porque nesse caso da Raposa Serra do Sol, o STF, quando decidiu a sua tese com relação aos ministros, foi decidido que aquilo valeria apenas inter partes, ou seja, para as partes que estavam naquele processo. Agora, com esse caso do povo Chocleng, que está, que é um recurso extraordinário de repercussão geral que está tramitando no STF, o que está acontecendo é que o STF decidiu que aquele caso vai ter uma eficácia erga omnes. O que significa isso? Que valerá para todos os casos que porventura venham a acontecer no futuro com relação à demarcação de terras indígenas. Então isso é algo muito importante com relação ao cenário jurídico político dos povos indígenas, porque aquilo que será decidido com relação ao caso Chocleng vai valer para todas as demarcações de terras indígenas futuras aqui no Brasil. E o que está em jogo nessa causa do povo Chocleng que está tramitando no STF? Além das teorias da demarcação, que vai estar em jogo e em pauta com relação a esse julgamento do STF, também vai ser a revisão das condicionantes, as 19 condicionantes que foram colocadas no caso da Raposa Serra do Sol. Então vejam que essas condicionantes elas vão ser reanalisadas e caso porventura venham a ser efetivadas, que vão valer para todas as outras demarcações, isso é algo também desfavorável para os povos indígenas, porque muitas dessas condicionantes elas violam o direito dos povos indígenas que são consagrados em tratados internacionais que o Brasil é signatário e muitas vezes a gente pode até dizer que o Poder Judiciário atua legislando em algumas condicionantes, ou seja, ferindo a organização dos poderes do Brasil, que existe essa separação de poderes do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, e eles têm então que se conter com relação às suas funções. Obviamente a gente sabe que todos esses poderes realizam funções típicas e atípicas, mesmo assim eles não podem ferir a esfera um do outro. E quais seriam as principais consequências caso esse julgamento seja desfavorável ao povo Chocleng? Bom, a principal consequência é que, se for desfavorável ao povo Chocleng, podemos dizer que os nossos ministros eles vão efetivar essa ideia do marco temporal. Se isso se tornar realmente, de fato, efetivo, o que vai acontecer é que nós temos um número de 310
terras indígenas em processo de demarcação no território brasileiro. Se porventura esse julgamento seja desfavorável ao povo Xoklengue, nós temos aí 300 terras indígenas que não serão demarcadas. Elas ficarão estagnadas e não poderão continuar o seu procedimento de demarcação. Durante o julgamento do caso do povo Xoklengue, nós já tivemos 2 votos importantes. O primeiro voto foi do Procurador-Geral da República, em que ele votou de forma desfavorável ao marco temporal, ou seja, ele votou contra o marco temporal, sendo assim a favor dos povos indígenas, a favor do povo Xoklengue. E em sua tese, em seu relato, ele colocou muito bem a questão de que não existe um limite temporal com relação à questão de demarcação de terras indígenas e que esse direito dos povos indígenas seria um direito originário, um direito congênito, um direito anterior à nossa própria Constituição. Nós já falamos também em vídeos anteriores sobre essas espécies de posse com relação aos povos indígenas. Outro voto importante também foi do ministro Fachin, em que ele foi contra o marco temporal, sendo assim favorável ao povo Xoklengue. Em uma passagem do seu voto é muito importante que ele identifica a questão da relação dos povos indígenas com a terra, em que o sentido de posse para os povos indígenas nada tem a ver com a posse civil da posse ocidental. Enquanto para a posse ocidental, a posse civil, a terra é uma relação de propriedade, uma ideia de valor econômico, moeda de troca, com relação aos povos indígenas, não tem essa concepção, porque para eles é uma identidade espiritual, uma extensão física e cultural do seu próprio povo, da sua própria cultura. Então esse voto também foi muito bem visto pelos povos indígenas depois que houve aí essa decisão do Fachin. Outro voto importante que nós devemos relatar é o voto do ministro Cássio Nunes. Esse voto ele foi completamente desfavorável ao direito dos povos indígenas, porque ele trouxe à tona novamente a teoria do marco temporal, que seria essa ideia de colocar uma data limite com relação ao direito dos povos indígenas de possuírem as suas terras. E agora seria a vez do voto do ministro Alexandre de Moraes, mas ele pediu o pedido de vista, ou seja, a suspensão desse processo para ele reanalisar o caso e realizar o seu voto. Então, por enquanto, nós estamos nesse cenário com 2 votos a favor do povo Xoklengue e 1 voto contra, esperando agora o voto do ministro Alexandre de Moraes. Por enquanto, esse é um resumo do que está acontecendo. Nós temos que aguardar novas informações com relação a esse processo que está tramitando no STF e vamos aguardar e também esperar que haja uma decisão favorável aos povos indígenas e que assim eles consigam efetivamente essa garantia constitucional de possuírem a demarcação de suas terras indígenas. Então, por enquanto, a gente fica por aqui e no próximo vídeo a gente comenta mais coisas importantes com relação ao direito dos povos indígenas no nosso cenário jurídico político brasileiro.